Bom, queridos, então, semana passada, se vocês se lembrarem um pouquinho, nós terminamos nesse slide aqui. Então, nós começamos a ver os dispositivos de captação de água desde lá do rio, né, até chegar na estação de tratamento e ser distribuída para as pessoas. Então, nós vimos o que são as captações, quais dispositivos tem lá dentro, o que é o tal do barrilete, como é que geralmente é a configuração das bombas instaladas, o que é um conjunto motobomba, o que mais que a gente viu? Nós vimos também sobre reservatórios, né, que eles são classificados de acordo com o nível em relação ao nível do solo. Vimos um pouquinho de tratamento e como que é a disposição dos reservatórios. Então, hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho das redes de distribuição. Então, hoje vai ser uma aula onde vocês provavelmente vão aprender um monte de termos técnicos. Vocês não vão sair dessa aula hoje sabendo tudo isso, e a menos que vocês comecem a usar isso, daqui um mês, 2 meses, vocês esqueceram. Então, para quem trabalha na área, para quem está todo dia trabalhando com isso, são palavras que soam muito comum, muito facilmente. Para quem não está trabalhando na área ainda, para quem está procurando estágio, para quem ainda não tem lugar, né, nesse campo, se você não usar essas palavras, esses termos técnicos, ao longo do tempo vocês vão esquecendo. Mas é bom que vocês tenham isso aí, para que vocês possam sempre rever os slides. E se um dia vocês tiverem a oportunidade de trabalhar nessa área, que vocês possam, né, retomar, relembrar e continuar de onde vocês pararam. Então, nós vimos que a água, né, sai dos reservatórios e chega até as pessoas através das redes de distribuição. Deixa eu pegar meu ponteirinho aqui. Espera aí. Tá? Então a gente vai falar hoje bastante de redes de distribuição, nomes de tubulação, tipos de tubulação, como é que é feita a junção das tubulações. Boa noite, Márcia. Isso pode parecer meio bobo às vezes, mas quando você cai no mercado de trabalho, o pessoal começa a falar isso com muita naturalidade. Olha, tem que comprar um tubo flangeado, tem que ser um tubo do tipo ponta e bolsa, tem que ser um tubo de fofô, tem que ser um tubo de fibrocimento, tem que ter tal diâmetro, tal coisa. Então, eu sempre gosto de dar essa aula para os alunos do curso técnico, para que vocês venham para o mercado de trabalho já tendo algum tipo de contato com esses conteúdos, né? Senão seu chefe vai chegar para você e falar, olha, você sabe o que é um tubo flangeado? Aí você vai falar, não, o professor Fábio nunca ensinou isso para a gente. Então eu não quero receber esse tipo de crítica futuramente, por isso que essa aula é bem técnica, tá bom? Então, ó, depois que a água sai dos reservatórios, ela vai ser distribuída para as pessoas, né, através das redes de distribuição. Então, elas devem conduzir a água bruta até a ETA, ou da ETA até os consumidores, né, passando pelos reservatórios e tal. O diâmetro dessa rede, o tipo de material, o traçado mais econômico, é tudo determinado pelo projetista. E vocês, como técnicos, podem atuar nisso, né? Vocês podem atuar como colaboradores, como pessoal que auxilia nessas opções. Por isso é importante vocês aprenderem um pouquinho daqui hoje. Basicamente, as redes de distribuição de água, elas vão ser classificadas, né, ou a gente pode falar que elas serão divididas em relação ao seu porte, à sua robustez e ao seu diâmetro. Então nós temos as adutoras, tá? Cuja finalidade é levar a água entre dois pontos ou até mais, dependendo do tipo de adutora, tá? E devido ao seu grande diâmetro e pressão de trabalho, ela não permite que sejam feitas derivações para abastecimento. Então, geralmente, as adutoras são as maiores redes que nós temos, porque elas levam a água da captação até a ETA, ou da ETA para os reservatórios na forma de sub. Nas redes que saem dos reservatórios.
50 MCA, né, de pressão estática ou 10 MCA de pressão dinâmica. Elas trabalham com pressões muito maiores, então elas são redes mais robustas, elas não permitem derivações. Então você não pode simplesmente fazer um furo e ligar nessa rede um consumidor, porque a pressão é muito alta. Então você ia acabar extravasando água para o consumidor, né? Ia ter uma série de problemas aí, ia estourar a tubulação dele, enfim, né, são redes que não permitem ligações diretas, tá? Elas só conduzem a água entre dois pontos ou entre mais pontos, mas a finalidade dela é condução de água, basicamente. Essas redes, quando estouram, inclusive, elas arrastam junto carro, terra, asfalto, a rua vira um rio mesmo, porque essas redes transportam muita água e com muita pressão, tá? Bom, depois nós teremos as chamadas redes principais, tá? Que também podem ser chamadas de redes mestra, primária ou tronco, tá? São tubulações que também possuem diâmetros maiores e cuja finalidade é abastecer as canalizações secundárias. Então, nesses projetos de redes, nós vamos sempre fazendo derivações. Então, geralmente, essas redes principais são aquelas que saem dos reservatórios para levar água para os consumidores. Então, nós temos os reservatórios da cidade, tá? Essas redes saem em direção aos centros consumidores. Aí, dessas redes, nós vamos derivar as redes secundárias, por exemplo, ó, tá? Que são as tubulações que têm os diâmetros menores e que a finalidade é abastecer os pontos consumidores. Então, nessas redes principais, nós derivamos as redes secundárias. E são essas redes secundárias que vão fornecer águas para as pessoas, tá? E elas estarão conectadas nas redes principais, também chamadas de redes tronco ou mestra, tá bom? Elas também são de grandes diâmetros, então nós não podemos ligar consumidores nessas redes também, pelos mesmos problemas hidráulicos relacionados às adutoras, tá? São grandes pressões, grandes volumes de água, e você pode acabar danificando os dispositivos dos consumidores, hidrômetros, válvulas de retenção, válvulas de pescoço de ganso e coisas assim. Então, ó, adutoras, rede principal e rede secundária. Já são 3 nomes que a gente começou a aprender aí. Bom, a água, ela vai chegar no consumidor, tá? Só que a gente pode modificar a disposição com a qual as redes são instaladas. Nós temos as redes chamadas de redes ramificadas, redes malhadas ou de anel e as chamadas redes mistas. Vamos começar falando da rede ramificada. Ela possui um traçado aberto, como uma árvore ou uma espinha de peixe. Então imagina, né? Eu tenho o reservatório aqui, ou a rede mestra, a rede vem e ela faz derivações mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Tá? Então essa rede, ela tem um início e ela tem um fim, tá? Cada ponto de consumo é abastecido por uma única tubulação e a água flui em um único sentido nesse tipo de rede. Então, a vantagem dessa rede é que ela é mais simples de operar e ela é mais barata para ser instalada. Então, geralmente, centros comerciais que tem aquele monte de lojinhas costumam ter uma rede dessa. Alguns tipos de bairros planejados que tem aquele monte de casas iguaizinhas costumam ter uma rede dessa. Centros industriais, né, onde muitas vezes nós temos vários galpões, costumam adotar esse tipo de rede pela simplicidade operacional, pelo custo de implantação que é menor, tá? Mas ela tem um problema que é bem considerável. Se eu precisar interromper um ponto de consumo, todo fornecimento ajusante daquele ponto, ou seja, todo fornecimento de água depois daquele ponto, pode ser interrompido também. Então vamos supor que eu tive um problema exatamente nesse ponto aqui da rede, ó, tá?
E aí eu preciso interromper o fornecimento de água aqui. O que vai acontecer? Todo mundo que estiver para trás desse ponto também vai ficar sem água. Porque como a água flui num único sentido, né, como se fosse uma espinha de peixe, daquele ponto em diante da interrupção, todo mundo fica sem água, né? Então, quanto mais próximo do reservatório for essa interrupção, mais consumidores ficarão sem água. Então, essa rede tem pontos positivos e pontos negativos. Olha aqui as características dela, né? O tipo de perfil dela. Sempre que nós temos a junção de duas redes, tá? Nós costumamos chamar de nó, tá bom? Então, esses pontos onde acontecem as derivações, nós chamamos de nó. Então, vamos supor, aconteceu um problema de vazamento nesse ponto aqui, ó. Aí eu precisei interromper esse ponto da rede principal. O que vai acontecer? Todo mundo dali para baixo vai ficar sem água nesse tipo de rede, tá? Então esse é o ponto negativo. Ponto positivo é uma rede mais barata e operacionalmente ela é mais simples. Aqui um outro exemplo, tá vendo? Ó? Então tem o reservatório aqui e a água flui sempre num único sentido, né? Ela flui para cá, ela tem a derivaçãozinha dela para lá, ela segue reto lá. Quanto mais próximo da distribuição, o problema dessa rede, respondendo então a pergunta, é que sempre que eu interromper o fluxo de água para fazer uma manutenção, para fazer algum evento na rede, tá? Daquele ponto em diante, todo mundo vai ficar sem água também, né? Então, se eu precisar fazer uma manutenção nesse trecho aqui, ó, e eu precisar cortar o fornecimento de água, daqui para baixo, todo mundo vai ficar sem água. Não parece muitos consumidores. Mas se eu precisar fazer uma manutenção nesse trecho aqui, todo mundo que está pertencente a essa rede vai ficar sem água. O que não acontece na chamada rede malhada. Na rede malhada, que é a próxima que a gente vai ver, a água pode fluir nos dois sentidos. Então as interrupções são muito mais pontuais. Eu não prejudico tantos consumidores quando eu preciso interromper o fornecimento, tá? Se a dúvida persistir, manda de novo aí no chat aí. Então, ó, a rede malhada ou a rede em anel, ela é a melhor a ser adotada em grandes centros consumidores. Ela consiste num anel fechado. Então, a rede, ela não tem um começo, nem um meio e nem um fim, diferente da rede anterior. Ela é um anel, ela é um elo, tá? Então, a água pode fluir em vários sentidos possíveis. Ela possui uma maior flexibilidade para atender às demandas e realizar as intervenções sem precisar deixar muitos consumidores desabastecidos. Então, ela tem essa flexibilidade operacional. Porém, ela é uma rede mais cara e complexa, porque eu preciso de quantidades maiores de tubulações, eu preciso de mais registros, eu preciso de mais peças, mais conexões. Então, isso encarece o custo dessa rede, mas o benefício que ela traz, a flexibilidade operacional que é muito maior. Olha só como é que ela funciona, tá vendo? Você tem até que um trecho principal, ó, mas desse trecho em diante, a água pode fluir tanto nesse sentido para cima, como ela pode fluir nesse sentido para baixo, tá vendo? Então você criou uma malha, um anel. E se eu precisar fazer, por exemplo, uma intervenção nesse trecho aqui, ó, tá? O que eu faço? Eu interrompo o fornecimento de água nesse trecho, tá? Então esse trecho fica desabastecido, mas a água vai fluir em outros sentidos. Então todos os consumidores ao redor e depois desse trecho continuam sendo abastecidos, porque a água vai fluir em outras direções. Então, essa é a vantagem desse tipo de rede, a flexibilidade que ela me permite. Precisei fazer uma intervenção nesse trecho vermelho aqui, ó. Tá? Eu fecho este ponto e eu fecho este ponto. Esse trecho, então, fica desabastecido. Eu faço a intervenção necessária, mas todo o resto dos consumidores
continuam tendo água, diferente da rede simples que nós vimos antes, que ela não permite isso daí. Então, nós adotamos esse tipo de rede hoje em dia, principalmente para bairros grandes, para grandes consumidores, para grandes centros consumidores, devido a essa flexibilidade que ela oferece para a gente, dessa facilidade operacional. Porém, ela é mais cara, eu preciso comprar mais registros, conexões, junções, tubos. Então, tem que ver o custo-benefício dela aí, tá? E aqui só alguns exemplos de novo. E nós podemos ter também a chamada rede mista. Então, eu tenho a rede simples, né, a ramificada, e também a rede de anel. Eu posso operar com as duas simultaneamente. Então, por exemplo, nesse bairro aqui, ó, esse trecho aqui corresponde ao anel, tá? Só que eu tenho trechos onde ela opera como uma rede ramificada simples, ó. São esses trechos de ponta aqui, né? Então, geralmente, isso a gente faz para regiões mais afastadas. Os grandes centros, os consumidores principais, operam na rede malhada, na rede de anel, e os bairros mais distantes, os consumidores mais distantes, eu levo uma rede ramificada para eles, né? E aí eu trabalho com esse tipo de condição, também é perfeitamente possível a mescla desses dois tipos de redes aí. Tranquilo até aqui, né? Bom, e agora vem uma cacetada de nomes de materiais de tubulação. Gosto de falar disso novamente para que você não vá trabalhar sem ter a menor ideia do que a gente tem no mercado, do porquê que a gente prefere um tipo e não outro, e quais são as vantagens e desvantagens das tubulações de água que nós temos hoje em dia no mercado, tá? Existem mais materiais além desses, só que eu trouxe os principais que são utilizados nas redes de abastecimento de água, tá bom? Então, nós temos os mais novos da moda, o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, o PVC, que é o policloreto de vinila, esses daí são os mais utilizados aí nos últimos 20, 25 anos, tá? Depois nós temos os chamados ferro fundido, que o pessoal chama de FOFO, é assim mesmo, tá? FOFO, que é o ferro fundido, que ainda é muito utilizado, principalmente quando eu preciso ter a rede exposta, né, a intempéries. Então, quando a rede vai sofrer insolação, vai ficar debaixo de chuva, de vento, de umidade do ar, essa rede é a preferida, tá? Temos também as redes de aço soldado ou rebitado, quando eu vou trabalhar com muita pressão, então eu não quero ter pontos sensíveis, vamos dizer assim, né? Geralmente os rompimentos das redes acontecem próximas às junções, ponta e bolsa, flange, né? Já as redes de aço soldado é como se ela fosse uma única rede, porque como eu soldo um tubo no outro, eu diminuo essa sensibilidade a falhas dela. Claro que é uma rede mais cara, então ela é preferível para grandes pressões, né? Ou lugares que são muito agressivos às tubulações. Existem também, mas particularmente né? Então, geralmente, isso é mais utilizado em canais, quando a água corre em canais abertos. E dá para fazer tubo com isso? Dá, mas, sinceramente, vi muito pouco disso, tá? Isso é mais utilizado para redes de esgoto, onde você não trabalha com isso pressurizado. Temos também as redes de fibra de vidro, e as mais antigas que estão caindo em desuso, são as de fibrocimento, né? Que é uma mistura de cimento, né? Revestida com uma camada de fibra por dentro. Então, ó, esses são os caras da moda, os tubos de PEAD ou PAD, que são os polietilenos de alta densidade. Eles têm sido amplamente utilizados no nosso ramo, que é o saneamento, tá? Por serem leves, resistentes, e aqui está um ponto bem legal deles. Eu posso realizar curvas sem precisar de cotovelos ou joelhos. Então, esse tubo ele é flexível. Ele permite que você faça curvas sem a necessidade de instalação de
depende do ângulo dessa curva, né? Se for uma curva mais aberta, é possível. Quanto menos coisas você coloca no caminho da água, tipo registro, curva, cotovelo, derivação, menos perda de carga você tem. Eu falei aula passada da perda de carga, né? Que é uma característica do escoamento dos fluidos que faz com que a pressão vá diminuindo ao longo de um trecho. Nós temos as chamadas perdas de carga distribuídas e as perdas de carga localizada. O que é perda de carga distribuída? É a perda de carga da água correndo ao longo dessa tubulação. Então, o atrito da água com as paredes da tubulação gera o que nós chamamos de perda de carga distribuída. Quanto maior for a tubulação, mais o comprimento, né, mais espaço o fluido vai ter para ir perdendo a pressão. E nós temos as perdas localizadas, que são as singularidades. Então, sempre que você coloca uma torneira, um cotovelo, um joelho, uma derivação, uma cruzeta, isso gera uma perda de carga muito maior do que a perda de carga distribuída. Então, você perde muita pressão da água nesses dispositivos, nessas singularidades. Então, está aí uma grande vantagem do PAD. Você pode fazer curvas sem precisar colocar singularidades. E isso reduz a perda de carga do meu sistema. Você também tem um coeficiente de rugosidade, ou seja, vamos dizer assim, o quão liso são essas paredes internas, o coeficiente de rugosidade dele é muito bom, né? Ele é muito baixo. Então, você flui a água com menos atrito. A água escorre de um jeito sem perder tanta carga, porque ela vai ter menos atrito das paredes. São tubos mais lisos por dentro, tá? Outra vantagem muito boa desse tipo de material, os tubos podem vir em carretéis. Então, ele vem enrolado num carretel, como se fosse um fio elétrico, né? Que vem numa bobina, né? Uma linha de pipa, né? Ele vem enrolado. Então, você instala ele, muitas vezes, por métodos não destrutivos. Quer dizer o quê? Eu preciso instalar 50 metros de rede. Se a rede for na opção de barra, igual PVC, que é um tubo inteiro, eu preciso escavar 50 metros de rede. Então, eu venho com a máquina, com a retroescavadeira, faço uma vala de 50 metros, escavo uma profundidade lá de 1,5 m, 2 metros, preciso escorar as paredes. O funcionário precisa descer dentro da vala para fazer o aceitamento do tubo. Com o PAD, isso muitas vezes pode ser evitado. O chamado método não destrutivo, tem até uma foto ali para frente, tá? Você faz um buraquinho de um lado, um buraquinho do outro, passa uma máquina que chama tatuzinho, então ela vai por baixo da terra cavando, né, lá embaixo da terra, sai lá no outro buraco que eu fiz 50 metros para frente. E acoplado ao tatuzinho, eu coloco o PAD. Ele vai entrando dentro da vala e o carretel vai descarregando esse tubo. E aí eu consigo chegar com ele 50 metros para frente, fazendo somente 2 buracos no asfalto. Eu economizei asfalto, mão de obra, escavação, problemas, né, acidentes de trabalho. Então essa é uma das grandes vantagens desses tubos aí. Outra coisa legal, eu posso torná-lo um tubo só. Eu posso fazer soldas nos tubos. Como assim soldas? Eu encaixo um PEAD no outro e essa máquina que vocês estão vendo aí, ela solda um tubo no outro. Ele vira uma coisa só. Lembra que eu falei que é mais provável a ter vazamentos perto das junções? No PEAD, eu posso, se eu quiser, né, não ter junções. Eu soldo esse material com essa máquina, uma termofusão, e ele faz com que 2 tubos virem uma coisa só. A solda elimina a junção deles, e isso é muito bom. E não só isso, né? Ele permite a flexibilidade de você juntar, por exemplo, flanges para instalação de registros. Então, olha só, eu soldo, tá vendo? Não sei se dá para ver bem na imagem. Eu soldo uma flange no tubo de PAD, ela torna-se um tubo flangeado.
Ah, eu preciso que seja feita uma ponta e bolsa. Eu soldo a bolsa no tubo. Então, ele pode ser usado de muitas formas possíveis. Olha os carretéis que eu falei aí, tá vendo? Ó? Então, ele vem enrolado nisso. Se vocês repararem em alguns bairros de Campinas, vocês vão ver que esses tubos estão aéreos. Tem umas barras e esses tubos ficam pendurados em cima dessas barras. Aqui no meu bairro tá assim agora, professor, coincidência. Ah, então, porque eles estão trocando a rede de baixo. Então, eles estão tirando a rede de baixo porque ela é muito velha, porque ela está muito gasta, e para o consumidor não ficar sem água, eles passam essa rede, vamos dizer assim, essa rede provisória por cima, aérea, que entra na casa de cada consumidor, enquanto eles vão instalando a rede por baixo. Depois que eles terminaram de instalar a rede por baixo e ligou no consumidor, eles tiram toda essa rede aérea, levam para outro bairro e fazem a instalação de água nesse bairro novo. Alguém perguntou se é azul ou laranja. A rede de água é azul. Os tubos costumam ser azul ou marrons, tá? Se for PAD preto, né? Ele costuma ser preto com uma linha azul, né? Impressa nele. Se for de esgoto, aí é laranja. Então ele é preto com essa linha em laranja de fora a fora impressa nele, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Aqui está outra máquina de termofusão, tá? Então, olha só, ela pega o tubo que vem daqui, pega o tubo que vem daqui, faz a fusão deles e eles viram um tubo só. Não tem a conexão mais. Diminui a perda de carga e aquela série de coisas positivas que eu falei, tá? Olha o tatuzinho aí, ó, tá vendo? Ó? Se eu preciso instalar um tubo que vá daqui deste ponto, né, até esse outro ponto aqui, se eu for fazer isso por modelo tradicional de escavação, eu preciso parar o fluxo de água do rio, colocar a máquina lá dentro, escava de um lado, escava do outro, faz o assentamento. Com esse tipo de método, isso é desnecessário. Eu coloco essa máquina, que eu falei que chama de tatuzinho, né? Ligo ela no carretel, e aí, à medida que ela vai escavando, já vai puxando o tubo, e ele sai do outro lado. Eu faço um buraco aqui e um buraco aqui. Aí, claro, né? Depois você precisa entrar na vala para fazer a junção da tubulação, deixar ela bonitinha, sentadinha. Mas olha o quanto que eu economizei de tempo, de custo, né? De mão de obra e tudo mais, tá? Aqui o pessoal instalando o PAD azul na rede, ó. Olha o tamanho do carretel e passando a máquina do tatuzinho aqui, ó, tá? Antes de falar dos tubos de ferro fundido, claro que nem tudo são flores na Ilha das Flores. Esse tubo é tão bom, professor, por que a gente não usa ele o tempo todo, o dia inteiro? Porque ele tem as suas limitações também. Esse tubo, ele é muito menos resistente ao achatamento. Como ele é um tubo plástico, as pressões externas podem fazer com que ele achate, com que ele fique abaulado, né? Com que ele murche. Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado em relação ao diâmetro que ele vai ter, as cargas externas que ele vai suportar, as cargas internas também, para que ele não fique mole, vamos dizer assim, né? Para que ele não fique achatado, tá? Outra coisa também, esse tubo não é tão resistente a intempéries. Então, por exemplo, se você for deixar ele num lugar que bate muito sol e bate sol o dia inteiro, ele começa a ficar demasiadamente flexível, ele fica molengão. E aí também não é interessante, porque se o tubo não for perfeitamente redondo, você pode ter problemas de escoamento, geração de gás dentro da rede, microbolhas, né? E aí não é interessante também, tá? E obviamente, tudo que é novidade e que é legal é mais caro, né? E esses são os caras legais, né, da construção civil, que são os tubos de ferro fundido, tá? Eles podem ser do tipo ponta e bolsa, tá vendo? Essa parte aqui a gente chama de bolsa, e a ponta é a ponta mesmo, né? Então, eu encaixo a ponta de um tubo dentro da bolsa de outro tubo. Ou eles podem ser flangeados. Flangeados são esses tubos que a gente junta eles com parafusos e porcas, tá? O fofô, ele é amplamente usado no saneamento, principalmente para redes de grandes diâmetros, né? Então, quando eu preciso de uma rede muito grande, que ela tende a achatar, a abaular, com o ferro fundido isso não vai acontecer, tá?
ele tem uma resistência mecânica excelente. Então ele pode ficar exposto ao sol, exposto à chuva, exposto ao vento, né? Que ele não vai amolecer, ele não vai flexibilizar. Então ele é muito bom para ficar em áreas externas, principalmente, tá? E ele também é muito bom para as cargas externas. Então, se eu for colocar ele numa pista onde vão passar caminhões, carretas, e o terreno vai estar sujeito a achatamento, né, a pressão de veículos pesados, eu coloco esse tubo, por exemplo, porque ele vai resistir mais a essas cargas externas, tá? Então, esses são os tubos de ferro fundido, também chamados de FOFO. Temos aqui os tubos de PVC, né? Os de água costumam ser marrons ou azuis, tá? Também muito usados nas redes coletoras de esgoto. Ele é muito durável, muito leve, muito barato e também é muito resistente, tá? Assim como os tubos de PAD, as paredes internas fornecem pouca resistência ao escoamento de água. O coeficiente de rugosidade dele é muito baixo. Então você também reduz as perdas de carga e, outra vantagem, eles não enferrujam, né? O inconveniente é para usar ele em ambientes externos, porque, novamente, o calor excessivo pode fazer com que ele fique molengão, né? Ele pode quebrar, ou então, se ele estiver recebendo muita carga externa, né? Alguma coisa ficar passando sobre ele, ele também tende a se romper, tá? Mas também são muito usados nas redes de abastecimento, tá bom? Ouso dizer que esses são os três principais: FOFO, PVC e PAD. Claro, né? As desvantagens dele é que tudo tem que ter conexão. Então, olha só, se eu for fazer uma derivação, eu tenho que cortar o tubo, instalar um T, por exemplo, né? Depois passar uma resina selante, colar esse tubo, esperar secar. Então, ele tem esses pequenos inconvenientes, nada que não possa, que a gente já não tenha tecnologia para corrigir, tá? Mas é um pouquinho mais chato você ter que fazer manutenção, derivação, fazer algum projeto, alguma obra em cima dele, tá bom? E como que a gente junta essas coisas? Como eu falei para vocês, nós temos dois sistemas principais para a união de tubos. As flanges, que são esses dispositivos parafusados. Então, nós encostamos um tubo no outro e parafusamos as suas flanges, ou tubos do tipo ponta e bolsa, né? A parte maiorzinha, que fica geralmente atrás, é o que a gente chama de bolsa, e a parte que vai dentro é o que nós chamamos de ponta. Essas bolsas costumam ter um anel de vedação, de borracha. Então, à medida que um tubo vai entrando dentro do outro, esse anel vai deformando e criando uma vedação, impedindo vazamentos. Muito mais baratos do que os tubos flangeados, mas eles têm limites de pressão, onde eles já começam a vazar e ter outros tipos de intercorrências aí, tá? Então, ó, aqui são, por exemplo, tubos de PAD com as flanges que podem ser instaladas, tá vendo? As flanges já podem vir direto no material, como nesses tubos de ferro fundido, e aqui os tubos de água com ponta e bolsa. Então aqui a gente vê a bolsa e lá dentro o anelzinho elástico, ó, que faz a vedação desse tipo de material, tá? Tem tubos com diâmetros bem grandes que também utilizam o sistema de ponta e bolsa, tá bom? Quem vai definir isso é o engenheiro. Vai depender da pressão de trabalho, da vazão de água, das pressões que esse tubo vai sofrer, tá bom? Antes de passar para o próximo assunto, só falar um pouquinho das vantagens e das desvantagens, ó. Os tubos de flange resistem a pressões muito maiores, tá bom? Mas os tubos de ponta em bolsa, eles permitem que a gente faça deflexões. O que são deflexões? Eu posso fazer curvas com raios muito longos, sem precisar de cotovelos e sem precisar de joelhos. Então, eu coloco o tubo aqui, o próximo tubo, eu dou uma leve entortadinha nele. Eu vou dar uma exagerada aqui, tá? Mas é bem menor. O próximo tubo vem aqui, ó, dando uma leve entortadinha. O outro tubo, eu entorto mais um pouquinho ele. E aí eu faço uma leve entortadinha. Próximo tubo, mesma coisa. Eu entorto ele um pouquinho, tá?
que acontece então? Eu consigo fazer uma curva utilizando a deflexão que o tubo de ponta e bolsa permite. Novamente, eu dispensaria o uso de joelhos e cotovelos. Claro, se essa curva for muito fechada, 90 graus, 45, né? Aí não tem como. Eu preciso instalar um cotovelo ou um joelho e fazer com que essa curva aconteça, tá? Mas uma das vantagens do tipo ponta e bolsa é essa deflexão permitida aí. Bom, como vocês viram aí, à medida que a rede vai ficando complexa, grande, cheias de derivações, cheias de registros, singularidades, sobe e desce, ela vai perdendo a sua pressão naturalmente. À medida que ela vai envelhecendo, tá? A diferença de joelho e cotovelo é o raio da curva, tá? Cotovelo costuma ser uma curva com um raio bem curtinho, tá? Então, do jeito que a tubulação entra, meio que ela já sai num raio bem curto, 90 graus. Já o joelho, ela tem uma curva que faz 90 graus, mas com um raio maior. Então, a água, ela percorre um trajeto um pouquinho maior para fazer esta curva de 90 graus, tá? Então, você imagina, o cotovelo é simplesmente, né, a água vem, já bate e sobe. O joelho é como se fosse uma coisa mais com um raio maior. Então, a água não bate direto nas paredes. Ela vai sendo gradualmente, ela vai tendo a sua direção mudada gradualmente. Não sei se eu expliquei muito bem, dona Silvia, mas é basicamente isso que acontece, tá bom? Bom, beleza. Então, à medida que as redes vão crescendo, envelhecendo, distribuindo água, colocando as singularidades, ela vai tendo as suas perdas de pressão. Ou a gente pode ter o contrário, redes muito novas, com baixíssimos coeficientes de rugosidade, com desníveis muito grandes, onde a pressão dentro delas é muito grande. Então, nós fazemos o uso de dispositivos que vão controlar as pressões para mim, para ficar dentro daquilo que a gente viu. 10 MCA de pressão dinâmica, 50 MCA de pressão estática. Tá? Qual que é o problema dessas características? Vamos lá. Se eu tiver pressões muito baixas, vão fazer que consumidores fiquem sem água durante longos períodos, porque a água não vai ter força suficiente para alcançar a caixa d'água deles. Então, eu não quero que minha rede tenha pressões muito baixas. Não só isso, se a pressão for baixa ao ponto de ser negativa, a minha rede vai operar como um conduto livre. Então, vai ter ar dentro da rede, a água do subsolo pode acabar infiltrando, contaminando a minha rede, então eu vou ter problemas de potabilidade. Então, eu não quero que a pressão seja demasiadamente baixa, tá? Mas eu também não quero que a pressão seja muito alta, porque se for muito alta, a minha rede vai ficar estourando o tempo todo, eu vou ter muito vazamento de água. Então, onde está gotejando, daqui a pouco aquilo vira um mijo, daqui a pouco aquilo vira um chafariz de água. E se isso acontece para baixo da terra, se a água não aflora, eu nem vejo o que está acontecendo. Eu só vou tendo essas perdas no meu sistema. Lá em Americana, onde eu trabalhei, por exemplo, o índice de perdas chegava a quase 40%. Imagina só, de cada 100 litros de água que eram fornecidas para as pessoas ou tiradas do rio, 40 litros iam para baixo da terra, ou eram furtadas, enfim, desapareciam. Água é uma coisa barata, então a gente não dá muita bola. Mas imagina que isso fosse carro. De cada 100 carros que a gente produz, 40 carros desaparecem, porque são roubados, porque o caminhão cai na ribanceira e a gente deixa, né? Então a gente tenta sempre diminuir essas perdas. E para isso a gente usa dispositivos de controle de pressão. Tá? Então, nós não podemos também deixar que a rede opere no vácuo, na pressão negativa. Se a pressão negativa for muito grande, a minha rede pode murchar, como se fosse um canudinho entupido, que o canudinho dá aquela murchada, mas o canudinho é de plástico, né? Ele é resiliente, ele murcha e depois ele volta para o seu estado original. Mas com o ferro isso não acontece, com o PVC, né, isso também não vai acontecer.
Se minha rede murchar, ela vai colapsar, ela vai estragar. Então, eu também não posso deixar com que minha rede fique com pressões negativas. Pensa o seguinte, se faltar água, a água começa a sumir da rede, né? Eu não posso deixar a rede ficar no vácuo. Então, tem que ter um jeito do ar entrar para ocupar esse espaço, mas quando a água voltar, o ar tem que sair. Também faço uso de um dispositivo de pressão para que aconteça isso, tá? Então, o primeiro dispositivo de pressão que nós vamos ver é o chamado booster, que é esse carinha aqui. O booster nada mais é do que uma bomba, uma instalação de bombeamento, para fazer com que a água ganhe mais pressão. Então, sempre que eu vou tendo a queda de pressão na rede e ela fica no nível muito crítico, a pressão da água fica muito baixa, eu instalo esse booster e ele vai, de uma forma mecânica, bombear essa água, puxar a água da rede e aumentar a pressão dela. A finalidade do booster, então, é aumentar a pressão na rede daquele ponto para frente, tá? Se eu tiver o contrário, muita pressão na rede, porque o desnível é muito grande, porque minha rede é muito nova, eu instalo as chamadas VRPs, ou válvulas redutoras de pressão. Elas atuam criando uma perda de carga, esse fenômeno hidráulico que eu falei para vocês que acontece. Ela cria uma perda de carga tão grande que daquele ponto em diante a pressão cai bruscamente. Com isso eu diminuo os vazamentos, os rompimentos, né? E esses outros fenômenos aí relacionados a altas pressões na rede. E se eu preciso que o ar entre ou saia da minha rede para que ela não opere no vácuo, eu tenho a chamada ventosa, que são os dispositivos que permitem a entrada ou a saída do ar na rede, tá? Outro problema também, eu costumo instalar as ventosas nos pontos mais altos da minha rede, né? Então, nas travessias das tubulações, pode olhar que em cima delas, nos pontos mais altos, sempre tem uma pecinha instalada ali. Essa é a ventosa. Porque a água dentro da rede, chacoalhando, batendo, né, se movendo, ela pode gerar microbolhas. Só que essas bolhas tendem a se acumular na região mais alta das tubulações. E se esse ar não for tirado, eu vou ter um problema que a água não vai conseguir passar pelo ar, ou esse ar vai começar a oxidar a minha rede. Então eu coloco a ventosa no ponto mais alto para que quando esse ar acumular ali, ela faça o expurgo deste ar. Ela tire o ar de dentro da minha rede para não acumular naqueles pontos altos. Não sei se eu estou falando muito alto, muito rápido, se vocês estão entendendo, tá? Eu insisto de novo. Para mim, isso é um assunto que eu trabalhei com isso, que eu vivenciei isso, para mim está muito claro na minha rede, na minha cabeça. Se eu estiver explicando muito rápido, aí ó, a Silvia já falou que tá rápido, hein? Se eu estiver explicando muito rápido, então, ou de uma forma muito confusa, vocês me chamem a atenção, tá? Então vamos só repetir. Se eu tenho pouca pressão na rede e preciso aumentar a pressão, eu faço uso do booster, tá? Então a pressão vem baixinha, baixinha, baixinha. Quando chega no booster, ela aumenta daquele ponto em diante. O booster é uma bomba, então ele precisa de energia elétrica para funcionar. Se eu tenho muita pressão na rede, a rede opera com altas pressões, eu tenho que diminuir. Então eu instalo uma VRP, uma válvula redutora de pressão. A válvula redutora de pressão é um dispositivo pneumático e mecânico. Ela não depende de energia elétrica para funcionar. É como se ela fosse uma torneira, vamos dizer assim, tá? Então ela cria perdas de cargas, permitindo ou dificultando a passagem de água para diminuir a pressão daquele ponto em diante. Se eu tenho problema de ar na rede, muito ar, né? Ou a operação em vácuo, quando falta o ar, eu uso a ventosa, porque ela vai permitir tanto a entrada quanto a saída de ar da minha rede, tá bom?
Então, por exemplo, se faltar água, a ventosa vai deixar com que entre ar na rede para não ficar o vácuo, para a rede não murchar. Quando a água volta, esse ar tem que sair. A ventosa, então, muda a sua função e ela permite a saída do ar. O escoamento da água naturalmente gera bolhas de ar que tendem a se acumular nos pontos mais altos das redes de abastecimento. Esse ar tem que sair também, porque senão ele enferruja a minha rede por dentro ou ele cria outros problemas hidráulicos ao escoamento. A ventosa, nesse caso, também permite a saída de ar, tá? Então, olha só o comportamento da pressão ao longo de uma rede, ó. Imagina que aqui é o reservatório de água, bem no comecinho desse gráfico aqui, tá? Então, aqui está o reservatório de água, mandando água para as pessoas, tá? À medida que vão tendo as derivações, o envelhecimento da minha rede, que eu vou ficando distante do reservatório, a pressão, que está representado pelo eixo Y, ela vai naturalmente dividindo, ela vai naturalmente diminuindo, tá? Isso aqui é inevitável. A partir desse ponto, tá? Onde a minha pressão se torna crítica, eu instalo esses dispositivos. Se eu quero aumentar a pressão na rede, eu coloco o booster, que é essa linha vermelha. Então, o booster vai aumentar a pressão daquele ponto em diante, tá? E depois, naturalmente, a pressão volta a cair. Por causa, como eu falei, da perda de carga de novo, que os consumidores vão roubando água, vão tirando água e tudo mais, tá? Acabou, né, filha? Depois eu coloco outro filminho para você, tá? Quer o quê? Mulher Maravilha? Eu vou pôr lá na TV do quarto, tá bom? Pede pra mamãe pôr lá na TV do quarto pra você. Ah, pede. Agora, vamos supor que a partir deste ponto aqui, representado por esse risquinho, a pressão ainda esteja muito alta. Eu preciso diminuir, fazer com que ela fique muito pequena. Então, eu instalo a VRP, tá? O que a VRP vai fazer? Criar uma perda de carga. Daquele ponto em diante, a pressão vai cair drasticamente e depois ela vai cair mais ainda por causa da perda de carga normal da minha rede, tá? Por rugosidades, singularidades e tudo mais, tá bom? Então lembrem-se, senhores técnicos, se eu quero aumentar a pressão, eu faço uso do booster. Se eu quero diminuir a pressão, eu faço o uso da VRP. Para não confundir, basta você lembrar que VRP significa válvula redutora de pressão. Aí você sabe que o booster vai ser para fazer o contrário, né? Aumentar a pressão. Então, olha só, isso é um booster, tá vendo? É uma bomba que opera em linha no sistema. Então, a água, até esse ponto aqui, ó, onde está entrando, ela tem uma pressão baixa. Aí o booster lá dentro dele tem um sistema de bombas que bombeiam essa água e deste ponto em diante ela vai ganhar muita pressão, tá? Então, essa é a finalidade do booster, aumentar a pressão na minha rede. Como ele é um dispositivo elétrico, se acabar a energia no bairro, muita gente vai ficar sem água porque vai cair a pressão da rede, tá? Ele é um dispositivo elétrico, então ele vai ter o seu painelzinho elétrico. Olha a bomba aqui, ó. Olha só, essa daqui é bem pequenininha, ó. Olha o tamanho dela aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver bem aí na imagem, tá? Então ela vai ter o seu painel elétrico, né? De tempos em tempos tem que ter a manutenção e tudo mais. Olha aqui outro booster instalado. Então eles podem ser instalados nos bairros, dentro dessas cabines, tá vendo? Bem simplesinho. Ou eu posso ter uma central inteira de booster, igual essa aqui, ó. 600 cavalos de potência para aumentar a pressão. Provavelmente é uma região muito velha ou muito grande, ou uma região onde eu tenho uma perda de carga por algum motivo muito elevada. Então eu posso instalar uma central inteira de aumento de pressão, uma central inteira de boosters, ou boosters, né?
Tudo vai depender do projeto, como eu falei, e da quantidade de pressão que eu necessito daquele ponto para frente. E essa é a VRP, a válvula redutora de pressão. Então, até esse ponto aqui, eu tenho uma pressão muito grande, muito grande, muito grande. Preciso diminuir essa pressão. Então, eu instalo essa VRP, tá? Perceba que ela tem um tubinho de ar antes e um tubinho de ar depois, tá? Então, ele compara essas pressões e cria uma perda de carga para diminuir a pressão daquele ponto para frente. Se a pressão que estiver antes for baixa, ele alivia, né, para sempre tentar equalizar, trabalhar com pressões próximas e razoáveis, tá? Então ele tem um dispositivozinho dentro dele, que é como se fosse uma mola, e essa mola atua aumentando ou diminuindo a passagem de água, criando ou facilitando a perda de carga, e aí diminui ou aumenta um pouquinho a pressão, né, daquele ponto em diante. Mas a finalidade dele, tubo de ar e medidor de pressão? Sim, podemos dizer que essa é a finalidade, sim. Acho que foi a Silvia que escreveu, né? Porque ele vai fazer a comparação das pressões antes e depois, né? Para tentar sempre saber se ele pode aliviar mais ou aliviar menos. Mas ele sempre vai diminuir a pressão, tá bom? Por que ele compara as pressões? Vamos supor que a pressão que está aqui, ó, seja de 50, como eu falei, tá? E vamos supor que a pressão depois também tem que ser de 50. Então ele vai medir a pressão antes, ele vai entender que ele não precisa criar restrição, ele vai aliviar a sua mola e a pressão vai equalizar antes e depois. Mas aí a pressão antes começou a aumentar, e de 50 ela foi para 70. Mas a pressão depois não pode ser maior do que 50. Então ele começa a criar uma dificuldade na passagem de água, essa mola dele começa a criar uma resistência, uma perda de carga, para que a pressão depois, a pressão de jusante, permaneça nos mesmos 50, tá? Sempre que vocês ouvirem falar de macromedição ou micromedição, a gente costuma ter instalação de VRPs. Então, elas são instaladas nas zonas de micromedição, então bairros, centros empresariais, centros industriais, para diminuir a perda de carga e a gente conseguir saber exatamente quanto de... para a gente conseguir diminuir a perda de água e a gente conseguir saber exatamente quanto de água está se perdendo naquele ponto, quanto de água está sendo furtada por consumidores, né? Então é muito comum a instalação das VRPs próximos a lugares onde eu quero ter uma medição muito precisa de vazões de água, tá? Então, se vocês vierem a trabalhar na parte de cadastro, perda de água, detecção de roubos e furtos de redes de água, né? Vocês vão ouvir falar bastante de VRPs. E estas são as ventosas. Existem ventosas simples, ventosas duplas, ventosas triplas, tá? Ela tem dentro dela um êmbolo que permite com que o ar entre, se for necessário, ou permite que o ar escape, se assim for necessário também, tá? Se você mora num condomínio ou se na sua casa tem piscina, provavelmente você vai ter esse dispositivo instalado, tá? Próximo da piscina ou próximo da cisterna. O pessoal chama de válvula pescoço de ganso, ou o pessoal chama de válvula sapo, tá? Deixa eu ver se tem outro slide aqui para mostrar. Tá. Por quê? Olha só que loucura como é que é. Acho que sumiu o meu ponteirinho, peraí. Suponha que você tenha a sua piscina ou a sua cisterna aqui, tá? Mas vamos supor que é uma piscina para a gente ver a gravidade da situação. E aqui vem a rede da rua, tá? A rede que vem para abastecer a sua piscina é a rede que vem da rua. A sua piscina está cheia de cloro, ou pode estar verde a água porque você não cuida dela, ou pode ter cocô de bicho que foi lá beber água e morreu lá dentro, né? Aqui está a rede mestra. Se acabar a água na rede, a minha rede vai começar a trabalhar a vácuo.
E o que ela vai fazer? Ela vai sugar a água da sua piscina para dentro da rede pública. Então, a sua água verde, com coliforme, ou com excesso de cloro, ou com excesso de dureza, o que quer que seja, a sua água vai ser sugada para dentro da rede pública de abastecimento. Isso não pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente instala essa chamada válvula pescoço de ganso ou válvula sapo. Antes da sua rede entrar na sua piscina, eu faço essa derivação. Então você pode ver que isso aí às vezes vai lá no alto do muro, vai lá no alto da parede, e lá em cima tem essa pecinha instalada, essa válvulazinha aqui instalada lá em cima. Se acabar a água na rede, o que essa válvula vai fazer? Vai permitir a entrada de ar. Então, a rede principal, ela vai puxar o ar para dentro e não a água da sua piscina. Tá? Então, essa válvula pescoço de ganso, essa válvula sapo tem essa finalidade. Permitir com que o ar vá para a rede pública e não a água da sua piscina ou a água da cisterna do seu prédio, tá bom? Aí você pode falar, professor, mas no meu prédio também tem um sistema de boia na cisterna. Tem. O sistema de boia também vai fazer com que isso não aconteça, tá? Mas existem situações onde a boia pode estar muito cheia, quebrada, tá? Para piscina, isso é indispensável, tem que ter. Então, ó, sempre que vocês virem, por exemplo, essas tubulações que têm travessias, a gente costuma ter a ventosa instalada aqui em cima, tá? Porque nessa região é onde tende a se acumular o ar de dentro da rede, tá bom? Então a gente costuma instalar a ventosa nesses pontos mais altos aqui. Muitas vezes a ventosa vai estar dentro de uma gaiola, que é para o pessoal não danificar, não vandalizar, não roubar, né? Então ela pode estar dentro de uma gaiolinha também. Olha aqui a instalação de outra ventosa, como vocês podem ver, tá? Então, se faltar água, ela vai permitir a entrada de ar, e se a água voltar, ela vai expulsar o ar de dentro da rede, tá? Olha a outra carinha da ventosa aqui, que bonitinha, né? Parece até um chafarizinho. Outra ventosinha instalada aqui na rede, tá? Então, sempre que vocês virem esses biquinhos em cima das tubulações aparentes, costumam ser as ventosas. Beleza, senhoras e senhores? Eu quero saber quantas milhões de dúvidas vocês têm para tirar comigo agora. Parece chaminé? Sim, parece, mas ela pode ser pequenininha, do tamanho da palma de uma mão, tá? Ou ela pode ser razoavelmente grande, ter uns 50 centímetros de altura, tá? Tudo vai depender da vazão e da tubulação na qual ela esteja conectada, tá bom? Mais algumas milhões de dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat, se vocês escreveram no chat e eu não vi, né? Não, por enquanto... Chamando aqui a Bibi de fofa, tá normal, tudo dentro do esperado. Eu tenho uma pergunta simples, é aquelas mangueiras que fica pendurada, para passar de novo, fazer todo esse processo, ele demora muito, ou tipo assim, ele vai depender mais do dinheiro da prefeitura ou do processo que é mais demorado mesmo? Porque eu vejo não só aqui nesse bairro meu, como até lá no Cambuí mesmo, eles demoram bastante, né? Fica bastante tempo. Projeto de troca de redes, eles são bem complexos, né? Porque você tem que decidir se você vai tirar a rede morta, se ela vai ficar lá embaixo, porque às vezes acontece isso, né? Você desativa ela e larga ela lá embaixo, para algum dia, quem sabe, alguém, né, tirar ela lá de baixo. Ou se você vai deixar ela lá, ou você vai tirar da distância que tem que ser, né, instalada, da complexidade da instalação. Então, se são ruas de paralelepípedo, se são ruas de terra, se são ruas com asfalto, se choveu muito, tá? Geralmente, esses projetos de troca de rede, eles já têm um orçamento estabelecido e definido. Aqui na nossa região, por exemplo, o Comitê PCJ, o ar pode alterar o relógio do consumidor? Já respondo, Márcio. Aqui na região, a gente tem a agência PCJ. Então, quando você vai fazer a troca de rede de um bairro, você apresenta o projeto, tá? E aí você recebe o dinheiro dessa agência para trocar a rede. Você recebe não, né? Você recebe de volta.
porque você também, a Sanasa, por exemplo, ela também contribui para o dinheiro da agência, tá? E aí o projeto já tem os prazos. Olha, nós vamos instalar 200 metros de rede por dia, tá? Mas a gente tem que instalar 10 mil metros de rede. É um bairro grande, um bairro antigo, tem muitos consumidores. Então aí tudo isso entra no cálculo do tempo, tá? Mas geralmente esses projetos sempre têm um prazo inicial e final, mas os imprevistos acontecem, tá? Tá Ah, certo, professor, ótimo, obrigado. imagina. Silvia perguntou se uma semana usando perguntou se pode ter ar na rede. Eita, não sei se eu saí da ligação aqui, gente. Ai, peraí. Acho que eu acabei fechando sem querer. Ou não, Márcia. Vocês estão me ouvindo? Ou eu Sim, fechei sem querer? Tá ruim a ligação ou não? Tá bom, professor, dá para ouvir certinho. Tá, eu vou parar a gravação, porque senão fica dando um áudio duplo aqui. Pera aí. Ok.